Olá, galerinha! Tudo bem? Bom, viemos aqui fazer esse vídeo para falarmos do terceiro livro dos três, né, que a UERJ pediu para que nós, né, escolhêssemos para ser o livro da redação. Vocês vão achar até engraçado uma historinha rápida que eu vou contar aqui, né? Eu deixei os meus livros com os meus monitores da universidade que eu trabalho para que eles possam digitalizar os livros, né? Aí acabei que eu fiquei sem ter em mãos aqui o último, né? Para poder falar para vocês que é o livro, mas eu trouxe aqui, ó, tá aqui o celular, A Hipótese Humana de Alberto Mussa, tá? Bom, é um livro fantástico, né? Eu sou suspeito porque o Alberto Mussa, ele é historiador, né? E ele escreve romances historiográficos, né? E o que que isso faz, né, de diferença aí nesses romances dele? Gente, realmente os livros são muito detalhados, com muitos detalhes, né? Esse livro faz parte, a hipótese humana, de um compêndio de 5 livros, e cada um desses livros é um romance policial que se passa em cada século da história do Brasil, desde a chegada dos portugueses. Então a gente tem um romance do século XVI, um do XVII, um do XVIII, um do XIX, um do XX e um do XXI. E esse romance se passa no século XIX, a hipótese humana, correto? Bom, e todos os romances se passam na cidade do Rio de Janeiro. Já vi algumas entrevistas, já estive com o Mussa na Flip, né? E ele sempre fala que gosta de trabalhar com a cidade do Rio de Janeiro, né? Assim como os outros dois romances, né, também se passam na cidade do Rio de Janeiro, porque é a cidade dele, é a cidade que ele se sente mais à vontade. Bom, por ser um romance histórico, gente, ele vai ter que fazer uma reconstrução, né, de cenário, né, de época, dos tipos sociais que nós tínhamos ali naquela época, né, do 19. A história se passa no ano de 1854 e temos um crime. Né? Um crime, uma personagem chamada Domitila. Olha aí as correlações com os nomes históricos da época. Né? Para quem não sabe, Domitila, né, foi amante de Dom Pedro I, né, de Dom Pedro II. Tá? Então a história se passa no Segundo Império Brasileiro, durante o Império ali de Dom Pedro II, e Domitila, ela é encontrada, essa personagem, né, ela é encontrada morta. Né? Ela tem algumas características, a Domitila, né, por ser uma personagem muito sexualizada, né, uma mulher muito à frente das mulheres do século XIX. E essa personagem é encontrada morta. Então, o que, que acontece? Por ser um romance histórico, você tem que fazer toda essa construção de cenário. Então, a gente percebe todo um cuidado do Alberto Mussa, né, na construção desses cenários, na construção desses grupos sociais. A história também perpassa, né, toda a história da escravidão. Né? A gente ainda está na escravidão ali naquele momento. Tá? A gente tem ali recentemente a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico internacional de escravos. Porém, né, o tráfico interno de escravos ainda continua. Tem uma coisa também que é muito legal nesse livro do Alberto Mussa, que é o tratamento que ele dá às etnias de escravos que viviam no Rio de Janeiro. Ele não considera escravo alguém, né, o escravizado, ou simplesmente alguém que vem da África para o Brasil, né? E tendo a África como se fosse um continente, como se fosse uma coisa só. Não, ele vai fazer de uma forma muito bem feita, como um historiador mesmo, né, a descrição daquelas etnias, de onde vem a maior parte, né, dos escravos do Rio de Janeiro, de grupos, diferenças de grupos. Então isso é sensacional. E isso vai diferir a religiosidade, a questão do tipo de comida, né, das influências também que se tem sobre a Casa Grande, sobre a senzala. A senzala não é só aquele lugar que você joga as pessoas lá, né, e as pessoas ficam trabalhando para a Casa Grande. Não, ele vai fazer uma descrição minuciosa, né, do que é a senzala, do que é a Casa Grande. Ele vai fazer uma descrição também minuciosa do bairro do Catumbi, no centro do Rio de Janeiro, atrás ali da Marquês de Sapucaí, onde passa a história. Então ele no livro, né, uma coisa muito interessante, uma pena que eu não estou com o livro aqui, né, você tem os mapas da fazenda, né, que você passa a história, né, onde é narrado ali a história.
O próprio detetive, né, que é o protagonista da história, ele é um personagem que está entre a oficialidade e a marginalidade, porque apesar dele ser um policial, ele também é oriundo do meio popular, ele é um capoeira, então a capoeira era algo proibida no século XIX, né? E tem uma frase do livro que eu acho muito legal, que eu até anotei aqui, que diz assim: uma cidade se define pela história dos seus crimes. Então a cidade do Rio de Janeiro, ela se define, a história da cidade do Rio de Janeiro se define pela história dos seus crimes. Então, os jornais, as partes de crimes, né, que demonstram ali as convivências, as vivências sociais e a violência da urbe, né, também conta a história do Rio de Janeiro. Bom, é um romance muito interessante. É mais um romance aí policial que a UERJ propõe para que vocês escolham, e com todos esses adicionais de pesquisa histórica, né? É um livro que faz uma descrição fantástica do Rio de Janeiro do 19, tanto do ponto de vista do espaço físico, quanto do ponto de vista das características desses grupamentos sociais. E, ao meu ver, dos 3 livros, esse é o que você teria mais informações, mais detalhes, né? Até porque ele se passa numa época diferente. Os dois, né, que nós vimos aqui já, se passam no mundo de hoje, no mundo contemporâneo, né, no século XXI. E esse, por se tratar de uma obra do século XIX, você tem que fazer essa reconstrução para que o leitor comece a entender como que é aquele espaço, como que são as relações sociais, as relações históricas, a questão da escravidão, né, a questão dos africanos e de outros grupos, né, sociais que viviam nessa cidade. Correto? Vale muito a pena ler, né, A Hipótese Humana, de Alberto Mussa. Tá? E todos os outros. Eu tenho aqui em casa os 5 livros dele, e são narrativas fantásticas. E não esqueça de ir lá no site da UERJ, bota aí no Google, Vestibular 2022, você vai abrir ali, você pode votar nos livros até o dia 28, tá? Para escolher o livro que vai ser o livro da redação de vocês. A UERJ, ela é democrática nesse sentido. Vocês que escolhem o livro, né, que vocês vão estar dissertando sobre alguma questão do livro, né, no vestibular da UERJ 2022. Grande abraço, professor André. E durante essa semana eu vou estar continuando aqui nossas aulas do Luiz de Camões. Estou até aqui, ó, sonetos do Luiz de Camões, correto? A gente vai estar continuando aí as nossas discussões. Já temos aqui no canal 16 vídeos e vamos continuar com esse material para vocês. Grande abraço, um excelente domingo a todos.